João capítulo 10. Eu sou a porta. Na verdade vos digo que aquele que entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este sermão, ele se desenvolveu logo após a expulsão do mendigo da sinagoga, como vimos no capítulo anterior. E aqui Jesus, ele muda a imagem de pastor e ovelha. Por que ele muda a imagem de pastor e ovelha nesse ensinamento que ele traz? Para os judeus, o pastor ele representava qualquer tipo de líder, tanto político quanto espiritual. Consideravam pastores tanto o rei e os profetas. E Israel tinha o privilégio de ser o povo e rebanho de Deus, né? Salmo 100, versículo 3, menciona sobre isso. E Jesus começa essa mensagem usando uma linguagem fácil de compreender, né? Um aprisco, um curral, lugar onde as ovelhas eram guardadas durante a noite. Esse curral poderia ser feito de diversas formas, inclusive paredes de pedra, e apenas com uma porta, uma entrada e uma saída. E durante a noite o rebanho era conduzido para dentro desse aprisco, desse curral. E o pastor, ele deitava na porta do curral, garantindo assim a segurança das ovelhas. E aqueles que não podem passar pela porta, Jesus diz, né, que são ladrões e salteadores. Um outro detalhe, era comum vários rebanhos diferentes, serem colocados dentro de um aprisco. Mas no dia seguinte, quando o pastor chamava, cada ovelha reconhecia a voz do seu pastor, e assim o rebanho era separado, pois as ovelhas, cada uma reconhecia a voz do seu pastor e seguia apenas a voz do seu pastor. E voltando aos ladrões e salteadores, né? Como eles não podiam passar pela porta do curral das ovelhas, então era preciso pularem um muro. E mesmo que eles conseguissem, né, pular este muro, não conseguiriam levar as ovelhas, porque elas não reconheceriam a sua voz, não obedeceriam a sua voz, pois elas só ouvem a voz do próprio pastor. Os falsos pastores não têm como conduzir a ovelha, conduzir o rebanho, pois elas ouvem apenas a voz do pastor verdadeiro, daquele que passa pela porta, daquele que também se declara ser a porta do curral das ovelhas. Jesus, o verdadeiro pastor, o que deu a vida por suas ovelhas. Os falsos pastores, eles não se importam com as ovelhas, com suas ovelhas. E aqueles fariseus deixaram isso bem claro quando expulsaram o mendigo de sua sinagoga. Versículo 3: A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.
E uma vez que eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, Jesus diz no versículo 7: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. No versículo 4, Jesus fala: quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus é a porta do curral das ovelhas. Então, Jesus tira para fora. Jesus dá a oportunidade das pessoas de saírem de suas falsas religiões e passarem a fazer parte do seu rebanho. Os fariseus expulsaram o mendigo da sua sinagoga, mas Jesus o conduziu do judaísmo, da religiosidade judaica, dos costumes e tradições que eles criaram ao longo dos anos, de sua religião morta, que não tinha Deus, como Jesus deixou bem claro nos capítulos anteriores. Então Jesus conduziu esse mendigo desse judaísmo, dessa religiosidade, para o seu rebanho, ou seja, o tirou da morte e o conduziu para a vida. Jesus, como a porta, ele tem esse poder, essa autoridade. Então, Jesus, como a porta, ele nos conduz da morte para a vida, da mentira para a verdade, nos tira das trevas, nos leva para a luz. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Todos quantos vieram antes de mim são. Nós entendemos que Jesus está se referindo àquela geração de judeus, àquela geração de doutores da lei, aquela geração de fariseus, de hipócritas, que em Mateus 12:39, Jesus se refere a eles como uma geração má e adúltera. E Jesus faz uma revelação bem forte. Jesus diz que seguem esses homens, que são ladrões e salteadores, que não têm cuidado pelas ovelhas e apenas querem explorá-las. E por não serem pastores comissionados por Deus, chamados por Deus e enviados por Deus, eles não têm como conduzir as ovelhas. Então eles as carregam, no sentido de usam subterfúgio para enganá-las, não é verdade? Para mantê-las presas a eles. Jesus deixa bem claro nos seus evangelhos que esses líderes religiosos, ladrões e salteadores, que não são pastores enviados por Deus, estavam interessados apenas em garantir os próprios interesses, em se protegerem. Eles eram gananciosos, Jesus diz em Lucas 16:14, se aproveitavam das viúvas necessitadas, Marcos 12:40, transformaram o templo de Deus em covil de salteadores, um lugar de comércio, não é verdade? Mateus 21:13, e tramaram a morte de Jesus para que Roma não lhes tirasse os privilégios. João 11. Então isso que Jesus diz deles, isso que a Bíblia fala, ladrões e salteadores. Mas, repetindo, Jesus diz que as ovelhas, as que são ovelhas, não ouvem a voz de ladrões e salteadores. Não podem ser enganadas por estes homens que, por não poderem conduzi-las, por não serem chamados e enviados por Deus, fazem shows, espetáculos, eventos, fazem de tudo para manter a ovelha presa a eles, porque o objetivo deles é
apenas se aproveitar das ovelhas e garantir seus interesses próprios, nunca conduzi-las, até porque eles não têm como conduzir a ovelha. Mas ovelha não ouve a voz desses homens. A ovelha ouve a voz do pastor, ouve a voz do verdadeiro pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A ovelha sabe quando é Jesus que está falando, Jesus que está chamando. Versículo 9, Jesus diz novamente: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Amém? E entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta da salvação. Os que creem nele têm o privilégio de se tornar o rebanho do Senhor. Tem o privilégio de sair para encontrar pastos verdejantes, águas tranquilas, azeite transbordante, a paz, a segurança, o consolo, o conforto que só o Senhor pode dar e oferecer, porque só Ele tem essas coisas para dar e para oferecer. Versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão aqui é Satanás, que está por trás dos ladrões e salteadores que Jesus se refere aqui, que está por trás daqueles que não são pastores que Jesus se refere aqui. Satanás, que está por trás daqueles que não passam pela porta do curral das ovelhas, pois não são chamados por Deus. Os mesmos que são filhos deste ladrão, como Jesus chama, né? Jesus já afirma em capítulos anteriores. E Jesus diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Por trás desses falsos pastores, né, está o diabo para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, o verdadeiro pastor, veio para dar vida e vida com abundância. E as verdadeiras ovelhas desfrutam dessa vida com abundância, pois elas dão ouvidos apenas ao verdadeiro pastor, à verdadeira palavra, a tudo que o pastor ensina. O verdadeiro pastor ensina, elas reconhecem que é dele o ensinamento, que é dele a voz, e obedecem e o seguem, e encontram pastagens, e encontram repouso, e encontram vida, e encontram a salvação. Deus os abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.